Meus amados irmãos, sejam todos muito bem-vindos. Eu estou aqui hoje com a Ana Paula. Ana Paula, que é uma jovem preletora, pregadora do Evangelho de Cristo. Ana, seja muito bem-vinda. Oi, oi, paz, obrigada. Deus abençoe a todos. Ana, deixa eu te fazer uma pergunta. Esse sotaque teu não é catarinense, né? Você é de onde? Eu nasci no Pará, mas antes de vir para Santa Catarina, eu morava no Goiás. Ah, então tem uma mistura muito grande com o Nordeste, Centro-Oeste, faz Sim, o norte. Norte ali. Faz muito tempo que tá aqui em Santa Catarina? Eu cheguei em 2021, outubro de 2021. Oh, bacana. E me diz uma coisa, a primeira pergunta que eu preciso te falar, quanto tempo você já ministra, prega a palavra de Deus? O meu ministério, eu digo que ele teve início em 2020, um ano antes de vir para Santa Catarina. Interessante. E como que foi isso aí? Me conta um pouquinho aí sobre tua chamada, como que você se converteu, para hoje você está ministrando. Conte um pouquinho a tua trajetória para nós. Sim, eu entreguei a minha vida a Jesus no Pará, a cidade chamada Canaã dos Carajás. Foi dia 11 de fevereiro de 2017. E passei 2 anos, da minha conversão lá, e em 2019 eu fui para o Goiás. E até o momento, embora eu tinha entregado a minha vida para Jesus, eu via muitas palavras proféticas a respeito do meu ministério. Bem antes mesmo de eu entregar a minha vida, eu ouvi, uma vez me marcou bastante, e eu era muito incrédula, eu não acreditava, não, não é para mim, jamais. E muito vergonhosa, timidez extrema, por incrível que pareça, até hoje eu ainda sinto um temor, e a graça de Deus, na verdade, sou muito tímida, tenho algumas dificuldade com câmera, é só a graça de Deus, mas ele vai aperfeiçoando. E em 2019, quando eu cheguei no Goiás, foi um ano a qual o Senhor começou a falar a respeito do meu ministério, e justamente em 2020, no ano da pandemia, que foi o auge da pandemia, finalzinho de 2019, eu falei com o Senhor: "Deus, eu preciso, fazer uma prova a respeito do meu ministério. 2020 vai começar e as pessoas não sabem do meu ministério, nem eu mesmo sei, eh, e eu preciso, Senhor, isso é muito extremo para mim, mas que ao longo do ano que o Senhor me conceda uma oportunidade de ministrar a cada mês. Se em cada mês o Senhor me conceder uma oportunidade, eu vou confiar e eu vou acreditar que de fato o Senhor me chamou para o ministério da palavra. E eu lembro que foi chegando os últimos dias do mês de janeiro de 2020 e nenhum convite. Eu falei: "Se falhar o mês de janeiro, eu nem preciso de comprovação dos demais meses". E embora foi um ano de pandemia, foi um ano que todos os meses mais de um convite veio, sem eu mencionar que eu era ministra, porque eu já tinha extrema vergonha de ministrar, imagina falar que ministrava. E o Senhor foi me honrando. Na época eu estava congregando em Uruaçu, né, no interior do Goiás, a minha liderança, meus líderes me ensinaram, amigos investiram no meu ministério, e hoje o que eu vivo é fruto de oração, é fruto de investimento, é fruto de conselho deles. E aqui estou, eu falo que hoje tudo que eu vivo é parte de uma promessa. Quando eu olho a caminhada que eu trilho hoje, a Ana de 2017 ouvia sobre isso, mas era totalmente fora da minha realidade, totalmente fora. Era impossível, mas Deus faz, é Ele. E não foi por esforços, não foi pela força do meu braço, foi a graça dele. Que bacana. Agora me tira uma dúvida, você falou aqui que para mim é até novidade. Você é tímida? Não parece. Como é que é isso aí? Olha, não parece. Até eu fico surpresa. Eu olho, assim, alguns vídeos e falo: "Gente, mas nem parece que eu estava, assim, toda trêmula". Teve certa vez um culto, ainda na liderança do Isaac, eu estava muito nervosa, estava muito, muito nervosa, eu falei: "Isaac, eu não vou dar conta", e ele falou: "Tu vai, uma coisa é você, estar temendo e tremendo por falta de preparo, mas se você preparou, o que você está sentindo não é por falta de preparo, é temor do Senhor e tu vai", e eu fui, se não fosse ele eu não iria. Então, até hoje eu falo: "Deus, é o Senhor?". Eu olho assim e falo: "Deus, é Deus".
Que legal, que legal. Ana, você é uma jovem pregadora e também jovem em questão de tempo, né, de ministrar a palavra de Deus e já está aí, tem um ministério já de destaque, que inclusive eu acompanho, vejo e admiro bastante isso aí. Agora me diz uma coisa, qual é a dificuldade que uma jovem tem para enfrentar um ministério como esse? Porque eu acredito que você também deva enfrentar muitas coisas que eu enfrento e que muitos pregadores enfrentam, que são críticas e que são retaliações espirituais. Como que você enfrenta isso e quais são os desafios no teu ministério? Bom, sobre as dificuldades. Eu costumo dizer que são dificuldades distintas para dias distintos. Nem sempre a mesma dificuldade e nem sempre a mesma intensidade. Existem dias que a minha maior dificuldade são as crises ministeriais, que elas chegam sem aviso, mas Deus dá graça. E existem dias que a minha dificuldade é lidar com a ausência da minha família, a ausência dos meus amigos. Existem dias que você sente que existe uma guerra muito intensa, que embora não está fazendo barulho, espirituais. Então são dificuldades diversas que acontecem em dias diversos e intensidades diversas. Não dá para centralizar uma dificuldade, porque a caminhada, à medida que nós vamos caminhando com Jesus, nós vamos nos deparando com crises, dificuldades diferentes com intensidade. Deus vai elevando o nosso nível de relação, de maturidade, mas as batalhas elas vão se intensificando também. Então é nessa caminhada de aprendizado, caminhada de dificuldade, e hoje eu não consigo falar uma dificuldade, eu digo que são muitas dificuldades para dias diferentes. Existem dias que as minhas lágrimas são por causa da família, amigos, mas existem dias que as lágrimas é por causa das crises, existe dias que é por causa também que sofremos, que embora nós recebemos um chamado de Deus, nem todo mundo abraça o nosso chamado. E lidar com a rejeição também é difícil, porque nós, como os ministros do Senhor, como semeadores da palavra, o que nós desejamos é lançar a semente e contribuir com o reino. Mas hoje a gente vive dias de disputa. Disputas ministeriais, totalmente errado, porque eu entendo que quanto mais trabalhadores no reino, melhor. E se a visão estiver alinhada, melhor. Mas hoje algumas pessoas, infelizmente, elas veem alguns ministros como concorrentes, e isso é muito ruim, muito perigoso, e de algum modo acaba nos afetando também, né? É triste isso. Ana, você tocou num assunto muito importante, muito sério, e esse é o intuito daqui, não de trazer talvez problemas e trazer polêmicas, mas é contar bastidores e sim, existe verdades que precisam ser ditas. Você mesmo sendo uma jovem, você comentou que há às vezes perseguições, há às vezes aquelas pessoas que não entendem o chamado. Você enfrenta muito isso? E o que que você recomenda também para as pessoas que estão começando hoje no ministério, para que elas saibam que elas irão enfrentar esse tipo de situações, mas que lá no fundo Deus está com elas. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Primeiramente, eh, precisamos caminhar com a palavra no coração, porque todo ministro, eu digo que mensageiros precisam da mensagem. Todos ministros, e não apenas ministro da palavra, todo ser humano, ele precisa da palavra, porque se nós caminharmos sem a palavra, nós estamos abraçando e construindo um ministério de fracasso. Primeiro ponto. Então, entender que a mensagem que eu compartilho, antes de ser compartilhada, ela deve ser uma mensagem cultivada, preservada, guardada, escondida no meu coração. Eu não posso abrir mão da palavra, eu não posso abrir mão de princípios. O segundo ponto, que é muito, muito valioso, tenha líderes. Líderes, embora você pode ter a visão, mas líderes vão alinhando a sua visão. E Deus sempre coloca líderes de excelência para a construção de ministérios de excelência. E graças a Deus eu tenho a minha liderança da UMAD, Stael, a Lara, eu tenho a minha liderança aqui do Ebenezer, né, meus líderes aqui, a Fê, e isso é muito importante, por quê? Porque os líderes são os líderes também dos bastidores. Eles entendem a guerra e eles vão, ser consolos de Deus também. Então, quando você fala que a respeito dessa pressão, né,
O primeiro ponto é ter a palavra, porque tendo a palavra, haverá momentos que os seus líderes não vão te alcançar, mas a palavra sempre vai te alcançar. E nós ministramos uma palavra viva e eficaz, uma graça que nos alcança. E tendo os líderes, eles vão alinhando a nossa visão. A gente não sabe de tudo. Podemos ter um conhecimento extenso da Bíblia, mas a gente não sabe de tudo. A gente precisa ser liderados. Então, nós não podemos abrir mão de palavra e de uma liderança. Que legal, que bacana. Sem dúvidas, liderança é o que nos motiva, nos coloca de pé. E me diz uma Ex coisa, você comentou ali, eu quero saber um pouquinho de bastidores. Eu conheço, tá? É um grande amigo, eu tenho uma certa admiração, mas quem não conhece ele, ele tem uma cara de brabo. Ele é brabo ou não é? Tael é muito bravo. Meu Deus, Tael é bravo, tá? Brincadeiras à parte, eu digo que o Tael, ele se posiciona de acordo com aquilo que é necessário. E então, ele tem a versão dele brincalhão, mas ele tem a versão dele sério, ele não brinca com aquilo que não deve brincar, mas ele também é um líder acessível. Eu amo isso no Tael, na Lara, eles são líderes acessíveis. Eles não estão em um patamar qual ele diz: "Eu tô aqui superior e vocês não podem me tocar", ao contrário, eles demonstram humanidade, eles demonstram a graça de Deus, como os meus líderes também aqui da sede do Ebenezer, né, que é a Fê, que é o Lucas, que é o Jaisso, a Suzete, Uhum. o Neto e a Nath. Eu tenho que contar, assim, porque são 6 líderes, né, então a cabeça começa a falhar, mas eles são bênçãos, são líderes acessíveis. Que legal, que bacana. Mais um gancho aqui, Ana. Você comentou que a sua família ela não veio para cá, para Santa Catarina, para Camboriú. Não, Você reside em Camboriú mesmo, né? Você mora em isso, Camboriú. entendeu? E a sua família ficou no Pará. É isso? Como é que é isso? Como é que é essa distância? Como é que você supera isso? Eles apoiam o seu ministério? Bom, da minha família, hoje, tenho eu que minha irmã entregou a vida para Jesus esse ano. Eu tenho uma tia minha, que foi por ela que eu vim, né, hoje ela mora na Serra, ela também é cristã, mas mais a minha família, os meus pais, meu irmão, tios, eles não são cristãos. Alguns seguem a linha do catolicismo, mas eles não são evangélicos. E quando eu vim para cá, minha mãe também morava no Goiás, hoje ela mora no Pará, eles são divorciados, e eu digo que a minha mãe, embora o meu ministério custe nós ficarmos juntas, né, desfrutar a companhia uma da outra, ela me abençoou. Eu sei que essa é uma das demonstrações de mais amor da minha mãe, é que embora que ela queira muito que eu fique próximo dela, ela me abençoou para viver o ministério. Que legal, que legal. É cristã também? Família Não, cristã? não são. Família não são cristã. Isso. Então acaba que além de tudo isso aí, precisa ser Deus mesmo para poder compreender tudo, né? Exato, exato. E me Minha diz mãe um, pode falar. tá. Quando minha mãe me abençoou para vir para cá, né, e aí na época ela morava em Águas Lindas, eu morava em Uruaçu. E E aí ela me abençoou, falou: "Ó, eu te abençoo para ir para Santa Catarina para ver a vontade de Deus". E quando eu cheguei aqui, eu vivi um amadurecimento, ministerial. Deus foi, tratando algumas promessas comigo. E aí eu lembro que eu fiz uma ligação para ela, né, antes de ver ela, falei: "Ah, mãe, eu acho que eu vou precisar voltar aí para receber uma nova bênção, porque eu não posso ser abençoada só para Santa Catarina e se Deus me mandar para outro país". E aí eu fui visitá-la, eu falei: "Mãe, pode me abençoar, porque se surgir uma proposta de Deus, eu não posso dizer não". Então hoje, a minha mãe, ela tem essa consciência. Eu falo para ela, né: "Mãe", falei: "Mãe, a senhora me gerou, mas, a minha vida, ela eu não posso dizer como serão os meus próximos passos. Eu sei que Deus, ele pode fazer tudo de repente. E esse ano, o que eu mais digo para os meus amigos, para as pessoas que eu compartilho na mesa é: Deus está me ensinando que ele faz o caminho contrário, mas não o caminho errado. Muitas coisas que eu pensei que eu faria, Deus não permitiu. Eu tenho recebido alguns nãos de Deus nessa caminhada. Eu olho assim, eu falo, às vezes eu acho que eu recebi mais não de Deus do que sim, por incrível que pareça, mas foram não de proteção, foram não que me ensinaram muito, e eu digo que o meu ministério, ele é marcado por a Ana tem alguns bons sonhos, mas os bons sonhos para Ana não servem para aquilo que Deus tem para Ana.
Então, algumas faculdades que eu tentei, Deus falou: "Não, eu não te autorizo fazer". E não dizendo que não pode fazer faculdade, mas no meu caso, Deus não me autorizou a fazer. Alguns trabalhos que Deus não me permitiu entrar, algumas propostas boas, boas, mas Deus falou que não, bem-vindo ao ministério. Que bacana. Ana, você como jovem ainda, né, uma jovem pregadora, como que você vê isso, esse ministério voltado para os problemas que o mundo traz para os jovens? Ou tantos atrativos que existem para os jovens e você renuncia a tudo isso para hoje estar vivendo uma vida de Cristo. Como que você enfrenta isso? Como é que você enfrenta com os teus colegas, que acredito que você deva ter muitos amigos que não são cristãos, e você precisa talvez ali, de alguma forma, enfrentar esse desafio? Sim, eu tenho um contato sim. Eh, o ministério, a primeira consciência que nós devemos ter do ministério é que o ministério ele envolve privações. E eu não falo de privações erradas, são privações que não é pecado, mas ele acaba te privando, privando de alguns lugares, de alguns ambientes, de algumas pessoas. Eu digo que a minha vida hoje ela se concentra em casa, trabalho e igreja. Minha vida social hoje não tenho muito. Por quê? Você precisa tirar um tempo de preparar a palavra, um tempo de orar. O ministério, ele te faz abraçar dores de pessoas também. Você acaba recebendo muitas pessoas entram em contato com você, te pede auxílio, te pede ajuda, te pede conselho, te pede para te acompanhar em oração. Então, o ministério, ele te priva muito, existem privações, e ele se dá por meio de lágrimas. Então, hoje eu tenho a consciência que o meu ministério, ele não me dá acesso a uma vida normal. Ele literalmente, o meu ministério, ele é uma vida de privações, e que se verdadeiramente eu desejo permanecer abraçado ao ministério, eu preciso viver renúncias, porque as renúncias são as portas que Deus vai abrindo. Que Deus vai dando acesso a crescimento, a maturidade, a Ele mesmo. Então, é um ministério de renúncia e saber para aquilo que Deus ter convicção, na verdade. Eu guardo muito o que Paulo diz lá em Atos 20 e 24. Por nada eu tenho a minha vida, eu não considero a minha vida preciosa de modo algum, eu não considero a minha vida de valor, a não ser que eu cumpra com excelência a carreira, o ministério, a corrida que o Senhor me confiou, e compartilhar as boas novas, compartilhar o evangelho. Então eu carrego essa verdade no meu coração, então a minha vida não é minha, e eu tenho que dedicar ao Senhor. E aquilo que o Senhor chama nem sempre é compreensível aos meus olhos, mas eu sei que Ele não é, eu sei que Ele não se engana, eu sei que Ele não está brincando com a minha fé, eu sei que Ele não está brincando com os meus sentimentos, e à medida que eu vou morrendo para mim, que Deus vai restaurando vida. É preciso ter uma morte para que vidas venham ser restauradas. Maravilha. Glórias a Deus. Nós estamos quase caminhando para o final, mas eu preciso te fazer uma pergunta. Eu não sei se você é casada, se você tem namorado, se você tem relacionamento, mas eu quero saber de você o seguinte: o que que você faz para enfrentar as grandes adversidades, lutas do inimigo voltado para isso, nesse quesito? Porque você é uma mulher, você é uma moça, jovem pregadora, e eu não tenho dúvidas que as setas do inimigo contra uma cantora, contra uma pregadora, é muito maior que às vezes para o próprio homem. Então, eu queria saber como que você se blinda dessas situações para se manter na fé e não perder ou então não cair em algumas ciladas do inimigo. É verdade. E os famosos memes, né, de solteirices que os amigos não deixam não perdoam. Mas vamos lá, isso é muito real. Porém, eu sou solteira e eu acredito que é um tempo de espera, e o tempo de espera não é um tempo de castigo de Deus. Então, enquanto eu estou nesse tempo de espera, nesse tempo de preparo, significa que Deus tem algumas coisas para tratar comigo. Então, a fase de não estar em um relacionamento não significa que eu estou atrasada. Então eu tenho essa consciência, que é um tempo de preparo, que é um tempo que não é inútil, é um tempo que eu tenho que me dedicar também mais à obra de Deus, porque é uma responsabilidade também, né, o relacionamento, e a respeito de como guardar o coração, né, de como, se preservar. Se eu sei que aquilo que
se eu sei que se eu entendo que eu estou percebendo que é uma seta, que é algo que vai comprometer o ministério, e não apenas o ministério, mas uma vida com Deus, a melhor opção e o que é necessário se fazer é afastar, não dá para brincar com aquilo que é perigoso, porque uma hora ou outra você acaba caindo. Então, embora eu tenha um contato com muitas pessoas, o meu ciclo de amigos são pequeno. Meu o meu ciclo de amigos próximos, ele é pequeno, então tenho contato, não desprezo ninguém, converso, mas eu deixo sempre claro as intenções e não brincar com aquilo que é perigoso, né, porque senão acaba caindo, não ser um Sansão da vida. Exatamente. Ana, nós estamos chegando ao final e eu quero aproveitar aqui para te deixar o espaço. Como é que as pessoas conseguem te achar para poder convidar você para estar podendo ministrar na igreja delas? Até mesmo se quiser, talvez estar abençoando a sua vida. Então, se quiser, talvez estar conversando com você de alguma forma. Como é que as pessoas te acham? E eu te libero aí uns minutinhos para você dar as suas considerações finais. Fechou. Eu posso apenas expor algo? É porque Pode. recentemente, eu acredito que dentro desses 2 meses, eu tenho recebido alguns convites e eles vêm sempre acompanhado de: "Qual o valor que você cobra?". E, enfim, eu brinco com os meus amigos, né, eu falei: "Gente, eu acho que vocês estão comprometendo", que às vezes fala assim: "Ah, pregadora de 5.000", mas não, eu não cobro para ministrar, é algo que eu coloquei no meu coração, o meu ponto de vista, cobrar é algo errado, e o Deus que me chamou é um Deus que sustenta. Então, eu falo sempre com a liderança que me convida, não existe um valor que eu estipulo, mas eu sempre peço auxílio na questão do transporte, ida e volta, né. E hoje as pessoas entram em contato comigo através das minhas redes sociais, que é o Instagram, e através do meu contato do WhatsApp, né. E Então são como é esses que é 2 o contatos. arroba? O arroba é Ana Paula? Como é que é? O do Instagram é Ana Paula Melo SM, Ana Paula Melo SM, e do WhatsApp é o DDD 62, que ainda é do Goiás, 629, eu vou ter que olhar aqui porque eu não me lembro, só um Confirma lá, não tem problema. Confirma lá. vamos ver, Depois eu vou dar um jeito de deixar aqui na tela também para o pessoal. deixa eu ver aqui. Aqui, é 62 985 33 0847. Tá bom, então tá aí, depois eu tento deixar na tela aí. Ana, eu quero te Amém. agradecer pela oportunidade de estar aqui conversando com você, pela oportunidade de nós estarmos mais uma vez aí fazendo a obra de Deus junto, mesmo sendo online pela internet, mas eu creio que Deus tem algo para abençoar. Eu que agradeço, obrigada, obrigada por esse espaço de poder compartilhar algumas verdades dos bastidores de um ministério, e Deus continue lhe abençoando, lhe usando, e que o evangelho ele alcance mais pessoas através desse canal de comunicação, né. Amém. Que Deus abençoe a todos, um grande Deus abraço, abençoe. fiquem na paz do Senhor. Amém, paz.